Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a segunda parte do curso, finalmente, né, que é entender funções geradoras como objetos analíticos. O que isso quer dizer? A gente viu durante uma boa parte do curso as funções geradoras f de z como sendo uma soma de fn zan, às vezes talvez até com mais termos, né, que a gente viu a de zu com somatório em nk de ank zan elevado a k, de vez em quando até com um n fatorial no denominador. Pois bem, agora o nosso objetivo, né, era contar. Então a gente usava aqui fn e ank eram algumas vezes inteiros para pensar nos objetos de combinatória, mas nessa parte a gente vai olhar essas funções apenas como funções analíticas, né, dadas por uma série de potências, convergentes numa vizinhança do zero. Então, a gente vai ver como séries de potência numa vizinhança do zero. A gente também poderia olhar em vizinhanças de outros pontos, e a gente vai olhar de fato o que acontece com essas séries de potências em outros pontos. Mas a primeira questão que é importante para nós é a região de convergência, que é um teorema bastante famoso, que diz que se a raiz enésima de fn converge para um número delta, então a série converge para norma de z menor do que 1 sobre delta. Certo? E a demonstração disso é bastante simples. É essencialmente o critério da raiz. Certo? Porque a gente vai olhar para o limite quando n tende a infinito. Da raiz enésima, do enésimo termo da nossa série de potências, então fn zan. Isso, em norma, é a norma de z vezes o limite da raiz enésima de fn, e pelo critério da raiz, esse limite, sendo menor do que 1, a gente sabe que a série converge, né? E a razão por trás do critério da raiz é a comparação com uma PG. É uma série geométrica. Então, nesse caso, a gente sabe que a série converge e, na verdade, é um pouco mais decisivo, né? Também é verdade que se a série converge para z menor do que 1 delta e diverge para z maior do que 1 sobre delta, certo? E é a mesma coisa, né? Se z for maior do que 1 sobre delta, z vezes esse limite vai dar maior do que 1, e da mesma forma a comparação com a PG mostra, enfim, os termos nem tendem a zero, então aqui nem precisa comparar com uma PG. Então resta a grande questão, o que acontece quando a norma de z é igual a 1? Então, quando a norma de z é igual a 1 sobre delta, que a gente já deveria estar chamando de Rzão, que é o raio de convergência da série de potências, né? O que acontece aqui? E eu acho que é sempre bom vocês lembrarem o que acontece aqui. Então, vou pedir para vocês
Parando para pensar, exemplos de séries e o que acontece no bordo, né? Certo? E esse bordo é bastante razoável, a gente chama de bordo, né? É o bordo da região de convergência. Muito bem. Então, dada essa primeira incursão analítica, vale a pena a gente começar a olhar para a segunda parte da questão analítica, e é por isso que a gente usa a variável z o tempo todo, né? É que a gente vai olhar para f de z como funções holomorfas, ou seja, em C, certo? E não apenas como funções reais, né, de R em R, a gente vai olhar essas funções como funções holomorfas. E como funções holomorfas, né, a gente pode olhar para o plano complexo, tem aqui o nosso raio de convergência, tem a região de convergência, que é esse disco aqui, certo? Aqui é menos R. Deixa eu fazer um disco ficar um pouco mais centrado. E a questão é, no interior do disco a série converge, no exterior do disco a série diverge, e a pergunta é o que acontece exatamente no disco, certo? E a gente tem vários exemplos de várias coisas que podem acontecer. Então, só para citar alguns exemplos bastante famosos, né? A gente pode olhar para 1 sobre 1 menos z. Então, essa série diverge em z igual a 1. E diverge em z igual a 1 por uma razão muito simples. A função vale infinito, né? E a série correspondente, né, vale a pena dizer, né? A somatória de z a n, ela diverge em z igual a 1. E se você tentar usar qualquer outro ponto do círculo unitário, certo? Ela também diverge. Porque, afinal de contas, a série vai ter elementos sempre de norma 1, né? Como inclusive está escrito aqui em cima. Então, essa série diverge em todos os pontos, apesar da função holomorfa estar bem definida em todos os outros pontos. Então, isso é uma questão sutil, e a gente não vai passar muito tempo agora olhando para isso, certo? Mas tem duas coisas ligeiramente diferentes, certo? E eu vou fazer questão de marcar. Uma delas é a singularidade, então deixa eu marcar aqui a singularidade nesse caso, né, para esse exemplo. É a singularidade num ponto do círculo, a partir do qual a sua função não está definida, mas em todos os outros pontos do círculo a sua função holomorfa está definida, mas a série não converge. Claro que também existem exemplos de funções que estão definidas e que a série converge, mas ainda assim há as singularidades que acontecem. A gente vai ver um exemplo desses daqui a pouco. Mas, uma vez que a gente usa funções holomorfas, a gente dá a gente tem um ponto de vista ligeiramente diferente sobre essas funções, certo? Porque agora, olhando no plano complexo, a gente sabe que é possível integrar, certo? Em caminhos no plano complexo. Então, você pode fazer um caminho no plano complexo e integrar a sua função nesse caminho. Então, a gente pode calcular a integral num caminho gama. Em geral, esses caminhos são fechados, não é isso? De f de z dz. E isso daqui é uma integral complexa. E para os nossos propósitos, a gente pode muitas vezes pensar que todas essas integrais se comportam de forma bastante bem tranquila quando a gente está dentro de um disco desses de convergência. Então, por todas as razões de comparação com séries geométricas, a gente pode transformar essa integral numa soma das integrais em gama de Fn Zan dz. Opa, dz devia estar dentro do parênteses. Certo?
E essas integrais a gente pode calcular e não é tão difícil de ver que todas elas vão dar zero, certo? Isso você pode calcular explicitamente ou não, tá? Eu não vou entrar no detalhe agora desse teorema. E, na verdade, né, quando a gente está olhando para esses monômios, existe um resultado muito importante, que é o teorema de Cauchy, que diz que se f de Z é holomorfa num disco ou numa região qualquer, também serve, e gama um caminho fechado. Nossa. Caminho fechado. Integral em gama de f de z dz é zero. Mais interessante do que esse resultado, em particular para nós, é o teorema dos resíduos, que eu vou enunciar de uma forma extremamente simples, porque é basicamente essa forma que a gente vai usar, que é a seguinte, seja n um inteiro e fn um número complexo qualquer, a integral num caminho de fn zan vale zero se o caminho não contém zero, digamos, não contém, não dá uma volta no zero, para ser mais preciso, não envolve o zero. Ele também vale zero se n é diferente de menos 1. E ele vale exatamente 2πf menos 1 se n é igual a menos 1 e gama dá uma volta no zero. E a ilustração, certo? É que se você pegar um caminho que está aqui fora e integrar esse monômio, vai dar zero sempre. Se por outro lado você integrar em volta de alguma coisa que dá uma volta na origem, essa integral tem uma chance de dar diferente de zero e vai dar 2π f de menos 1 se você integrar, certo? Uma constante c divididas por z dz num caminho gama que dá uma volta em torno da origem. Isso dá 2π c. 2πi c. Uma observação aqui, faltou uma unidade imaginária. Mas mais simplesmente ainda, e talvez seja a única forma que a gente realmente use, é o caso em que a gente vai integrar num círculo em volta da origem. Então, se você integrar num círculo em volta da origem, eu vou deixar isso aqui como um exercício para vocês pensarem, certo? Se gama é um círculo dado pela parametrização z igual a r exponencial de θ, com θ indo de 0 a 2π, calcule. Então, esse é um círculo na origem, né? Justamente o valor da integral por caminhos, não é isso? De dz sobre z. E veja o que acontece. Também calcule as outras integrais. Integral em gama de z a n dz com n diferente de menos 1.